Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Graças a Deus, uma noite abençoada. E eu gostaria de ler a palavra de Deus, começar falando e lendo o texto de Mateus 15. É a última parte do versículo 6, que é o tema, o título da nossa conferência. E assim, disse Jesus, e assim validastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Damos graças, Senhor meu Deus, por esse momento e por esta hora em que nós iremos falar da tua palavra. Nos instrui, nos abençoa, ilumina o teu povo. Todos aqueles que hão de ouvir essa palavra para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Tradições. A própria Bíblia nomeia várias tradições. A Bíblia fala em tradição dos homens, que é o que nós vamos tocar aqui hoje. A Bíblia fala em vãs tradições, que não adiantam nada, que não melhoram nada, nem influem, nem contribuem. E aquelas criadas, como já falamos, pelos homens. Iremos tocar em algumas delas nesse momento, a partir de agora. Eu queria, inclusive, que você que nos ouve, falasse ou procurasse um texto bíblico que diz assim, completa para mim. A palavra de Deus se renova a cada manhã. A pergunta é, onde está escrito isso? Em nenhum lugar. As Escrituras deixam claro, você pode abrir sua Bíblia em Romanos 12 e o verso 2, que o que se renova é o teu entendimento, o nosso entendimento. E não vos conformeis, ou não fiqueis conforme, de acordo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A corrigida diz a renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só renovando a mente é que alguém pode, tendo a mente renovada, é que alguém pode compreender a palavra do Senhor, segundo aquilo que Deus quer. A palavra não pode ser renovada porque a palavra é palavra de Deus. E Deus é eterno. A sua palavra é eterna. Deus não precisa se aperfeiçoar em nada. Deus não precisa melhorar em nada. Ele é Deus. Quem precisa melhorar, quem precisa se aperfeiçoar, somos nós, homens. Então, irmão, onde é que está o texto bíblico que fala que se renova a cada manhã? Há uma confusão muito grande. O texto se encontra em Lamentações 3, e o versículo 22 e 23, que vai dizer que o que se renova é a misericórdia de Deus, melhor dizendo. São as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. Eu gostaria que você visse esse texto para mim em Lamentações 3, 22, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então,
O único lugar que você vai encontrar que alguma coisa se renova nas Escrituras são as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. No caso aqui, qual era a ideia? Se pegar o texto todo de Lamentações 3, você vai encontrar que o povo, como sempre foi, povo rebelde, povo duro de coração, e para que eles não fossem consumidos, Deus diz aqui que a causa deles não serem consumidos eram as misericórdias. Inclusive até colocado no plural, não era a misericórdia. As misericórdias, ou seja, de várias maneiras Deus tinha misericórdia deles. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, elas sim renovam-se a cada manhã. Por quê? Porque um dia era misericórdia de uma maneira, outro dia misericórdia de outra maneira. Mas a palavra de Deus não, a palavra de Deus é eterna. Ela não precisa se renovar. Se Deus precisasse renovar, se a palavra de Deus precisasse ser renovada, logo ela não era palavra de Deus. Amém? Muito bem. Eu gostaria que você aproveitasse comigo e completasse também um texto que está lá em Mateus. Mateus, no capítulo 6, e o versículo 33, que vai dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. Nunca Deus falou isso. Não encontramos isso nas Escrituras. O texto diz claramente: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são estas coisas? Você deve procurar estas coisas no texto, não em outro lugar. Não no que alguém falou para você, mas no texto bíblico. E o texto bíblico, a partir do versículo 19 do capítulo 6, diz assim: Jesus começa, aqui é o Sermão do Monte, e a partir do verso 19 ele vai falar sobre as preocupações, as ansiedades, as solicitudes do homem por sua vida. As solicitudes pelo amanhã. A ansiedade. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, Jesus diz, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. É bom lembrar também, eu quero deixar claro para os irmãos e para aqueles que nos ouvem, que o Sermão do Monte, que inicia no capítulo 5, eu não podia deixar de falar isso, você volta um pouquinho aí, antes de eu continuar. Versículo 1, Jesus está falando para aqueles que são candidatos a serem seus discípulos. E os 12 estavam no meio e outros que viriam, assim como as multidões. Mas o direcionamento do Senhor é para aqueles que hão de ser seus discípulos, pelo menos candidatos a discípulos. Ele diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, capítulo 5:1. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, e aí começa capítulo 5, capítulo 6. Ou seja, o Sermão do Monte é sobretudo ensinamento, instrução para aqueles que são candidatos a serem discípulos do Senhor. Você é candidato a ser discípulo do Senhor? Ou você já é discípulo do Senhor? Então a palavra deve ser para você hoje. Amém? Está muito baixo esse amém. Eu quero um amém mais alto. Está começando a melhorar. Muito bem. Voltando aqui para o verso 19. Não acumule. Ele diz, não acumuleis tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu,
onde a traça nem a ferrugem corrói, e os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E aí ele vai falando sobre os olhos são a lâmpada do corpo, e aí a questão do direcionamento, onde estão os teus olhos? Eles estão nas coisas da terra só, ou eles estão ligados nas coisas do céu? Versículo 24, onde começa a chave de tudo aquilo que nós queremos passar para os irmãos hoje. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, disse Jesus. Por isso é que ele vai dizer aqui, logo ele diz aqui, por isso vos digo, por isso que, por não poderes viver dividido entre servir a Deus e as riquezas. A ênfase de Jesus aqui não é contra a riqueza, mas é em que lugar nós estamos colocando o dinheiro na nossa vida. Por isso o quê? Por não poder servir a Deus e as riquezas, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E aqui agora vai entrar as três coisas que ele vai tratar em todo o texto. E Jesus não vai fugir dela em nenhum momento. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer. Preste bem atenção para isso aí, segure isso aí para você. Ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E a partir de agora Jesus vai tocar só nessas três coisas. Comer, beber e vestir. Nem pelo vosso corpo quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? E ele segue falando. Versículo 28, ele continua na mesma linha. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Viu? Roupa de novo, comer, beber, vestir. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E aí eu quero chegar com você logo no verso 31, que aqui todo o texto é só sobre isso. Sobre as preocupações quanto a essas coisas. Verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Olha de novo. Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Comer, beber e vestir. Porque os gentios, os pagãos, os ímpios, aqueles que não têm Deus, é isso que Jesus quer dizer, é que procuram todas estas coisas. Presta atenção aí, estas coisas. Quais são essas coisas que o ímpio, o pagão, vive só em busca? Comer, beber e vestir. Jesus quer dizer o seguinte, as pessoas vivem direcionadas só para a vida material. Só como hão de suprir as suas necessidades. É isso que Jesus aqui está condenando, irmão.